Estamos de volta com o Jornal da Gazeta e vamos agora à entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. E eu converso agora com a Priscila Cruz, que é presidente executiva e cofundadora do Todos pela Educação. Nós vamos falar sobre a militarização no ensino público e a atuação do Ministério da Educação no ensino básico. Priscila, boa noite. Denise, boa noite. Boa noite a todos os que estão nos assistindo. Bom, o presidente assinou um decreto em que ele prevê essa militarização, uma cogestão, na verdade, de muitas escolas. Ele tem o plano aí de estender até 2020, já ter pelo menos os estados indicando algumas escolas. É um percentual pequeno, mas você acha que essa é uma boa alternativa para os problemas que nós temos? Porque é preciso reconhecer baixa qualidade do ensino na maior parte do país, nós temos a violência nas escolas também, e há essa preocupação. É uma saída? Olha, Denise, você sabe que em educação, até diferente de outras políticas sociais ou até políticas econômicas, existe muita evidência em relação à educação. A educação ela é muito estudada, a gente tem dados, a gente tem um sistema de avaliação muito amplo e que já vem de muitos anos no Brasil. Então a gente sabe exatamente onde que o ensino médio funciona no país, onde que a alfabetização funciona. No mundo também, né, tem um sistema de informações, de avaliações muito amplo no mundo inteiro. Então não é por falta de evidências que a gente pode fazer escolhas erradas. E toda a evidência é que a militarização das escolas não é o fator que vai fazer com que a gente melhore a qualidade do ensino. Então, assim, por uma questão puramente científica de olhar as evidências, a gente não pode ir para esse caminho. O que funciona? Inclusive para tocar no teu ponto em relação à disciplina nas escolas, que de fato eu entendo as mães, os pais, as famílias que querem que seus filhos estudem em escolas seguras. Uma escola bem gerida. Não com indicação política, porque 75% dos municípios fazem indicação política dos diretores de escola. Então, eles assumem por indicação política. Então, as escolas não são bem geridas, tem muita interferência política, os professores ainda não são bem formados, a gente tem que melhorar a formação dos professores, tem que melhorar a carreira, tem que ser em tempo integral, tem que cuidar da primeira infância. Então, quer dizer, tem tanta coisa que a gente tem que fazer que não é uma solução mágica, que é simplesmente colocar militares na escola que vai resolver. Agora, eles alegam que essas escolas elas têm uma média de avaliação melhor do que as outras. É fato? Isso é um erro de avaliação, porque é o seguinte, o que explica o melhor desempenho das escolas militares, que são diferentes das escolas cívico-militares? Elas são justamente escolas bem geridas, não é o fator militar que explica essa melhoria. São escolas que custam muito mais por aluno, então o investimento nessas escolas é muito acima do investimento médio nas escolas públicas, então dá para você fazer essa comparação. O nível socioeconômico, então, as características sociais e econômicas desses alunos que frequentam a escola militar, porque são filhos de militares na sua maioria, é uma classe média, então é outro nível, é um outro patamar de dificuldade, muito diferente também do aluno de escola pública. Então você tem ali uma série de fatores que explicam esse melhor resultado, que não é a militarização. Então a gente pode ter o mesmo resultado que as escolas militares, só que com uma gestão civil, com professores bem formados, também diretores formados na tarefa de gerir a escola, e sem precisar a gente fazer da escola pública uma escola militar ou militarizada. Qual que é o problema, Denise? Que eu acho que isso a gente precisa ficar muito atento. O Distrito Federal, que é um caso em que esse modelo de escola está crescendo. O que está acontecendo no Distrito Federal? Alunos que não se ajustam a esse modelo, a essa disciplina, que é uma disciplina muito rígida, que suprime a individualidade, que o aluno não pode se expressar. Não é só bom comportamento, né? Não é, ele precisa se comportar de um determinado jeito. Até o cabelo. O cabelo, a vestimenta, o linguajar. Todo mundo quer uma escola em que os alunos são respeitosos, têm disciplina, mas não suprimindo, reprimindo esse aluno. Até porque o século XXI, ele exige uma série de competências que não tem nada a ver com essa educação militarizada. Então, no Distrito Federal, o que está acontecendo? Esses alunos estão abandonando a escola. Eles simplesmente saem e a gente está perdendo os jovens porque eles não estão se adaptando a esse modelo. Porque não são obrigados a ficar. Agora, nós temos alguns exemplos no país mesmo de resultados excelentes que foram obtidos, como no estado do Espírito Santo, né? Isso, que não são escolas militarizadas, que é justamente a receita, que é uma receita básica para a gente melhorar a educação, que de novo a gente volta para as evidências. As evidências mostram esse caminho
escola bem digerida, professor bem formado, escola com uma infraestrutura básica para poder funcionar, atenção à alfabetização, uma boa governança federativa e da rede de escolas no nível estadual e no nível municipal. Tempo integral é um grande fator que explica. Dá mais atividade para o aluno, acompanhamento, né? Esporte, cultura, muita arte. Isso a gente tem evidência. Agora, Priscila, nós temos dúvidas aí em relação a recursos que vão estar disponibilizados. A questão do Fundeb, por exemplo, se ele continua a partir do ano que vem ou não. Se vai ter uma participação maior do governo federal ou não. Se quer colocar isso na Constituição. Porque precisa de dinheiro, precisa de eficiência na aplicação, mas você precisa ter recursos também. Exatamente. O Fundeb, ele, para quem não conhece o Fundeb, que é uma política bem específica da educação, o Fundeb, ele é um mecanismo que redistribui os recursos da educação entre os entes da federação, na verdade, entre os municípios dentro de cada um dos estados. Existe uma proposta que está com uma tramitação já avançada na Câmara Federal e que vai para o Senado, então ela deve aprovar uma PEC, que é a PEC 15 de 2015. Essa PEC, ela prevê a constitucionalização do Fundeb, ou seja, não necessitar que a cada ano a gente renove o Fundeb, né, e fique com essa insegurança de que o Fundeb vai ter ou não vai ter. Sem o Fundeb, a diferença entre o investimento entre os municípios pode chegar a 10.000% de diferença, quer dizer, e somos todos brasileiros, todos os alunos, eles precisam de um investimento para poder fazer a sua educação avançar. Com o Fundeb atual, é 500% essa diferença ainda, então a gente ainda tem uma diferença muito grande em relação ao investimento dos alunos brasileiros, né, dependendo de onde ele estuda, de onde ele mora. Então, de fato, é uma política que a gente ainda precisa avançar bastante. Existe uma previsão no Congresso Nacional de aprovação ainda nesse ano dessa PEC e a partir do ano que vem começar uma tramitação de uma lei complementar, uma lei que vai regulamentar essa PEC, que é algo que a gente precisa avançar tanto. O financiamento é algo fundamental para a gente poder avançar. E um outro ponto que eu queria colocar aqui também, Denise, que é o seguinte: para além do investimento e para além de um investimento mais bem distribuído, redistribuído pelo país, a gente precisa melhorar a gestão desses recursos, né? A gente precisa colocar mecanismos que direcionem esse recurso para as políticas que mais têm capacidade de gerar resultados. O que a gente não pode é panfletar recursos pelo país, aumentar esse recurso, e já há uma disposição do governo federal de ampliar de 10%, que é o nível de complementação do governo federal para a educação, para o Fundeb, sair de 10 para 15, né? Já tem um aumento. A gente precisaria ter um aumento ainda mais substantivo do governo federal, que é o ente que mais arrecada impostos no Brasil, mas fazer isso de um jeito que haja regras de utilização desse dinheiro que realmente faça com que a qualidade da educação melhore. E formação de professores, como é que você pode fazer isso rapidamente para garantir mais qualidade? Esse é um excelente ponto, Denise. Assim, o principal fator, né, falando em evidências, o fator que a gente mais tem evidências, as evidências mais fortes, são as relativas a professor. É óbvio, todo mundo que está assistindo a gente, com certeza pensa isso imediatamente. Olha, para a gente ter uma melhor qualidade da educação, a gente precisa ter professores de qualidade. Agora, eu fico até surpresa que o Brasil realmente, mesmo sabendo disso, sabendo dessa importância tão fundamental do professor para a gente melhorar a qualidade do ensino, o professor ele não tem um investimento e uma atenção na condição que ele tem hoje, na importância que ele tem. A qualificação do professor, é esse aprimoramento? Olha, são 5 dimensões que a gente precisa melhorar todas as políticas docentes. Atratividade, a gente precisa atrair melhores alunos do ensino médio para serem os futuros professores. Hoje, infelizmente, no Brasil, a gente não consegue atrair os melhores para irem para a carreira docente. Tem problema de remuneração. Isso bate na remuneração, isso tem muito a ver com a remuneração, você tem toda a razão. Formação inicial, que é a formação que acontece nas universidades. E eu sempre digo, a melhor política que o governo federal poderia oferecer para a educação básica é formar melhor os professores nas privadas e nas públicas. Formação continuada, que é aquela que acontece em serviço, carreira
e condições de trabalho. Então, nessas 5 dimensões, a gente precisa melhorar muito as políticas docentes. Agora, você vê condições, por exemplo, do que aconteceu no Espírito Santo, se estender para todo o país? Teria uma estratégia para a gente conseguir um resultado mais rápido? Olha, eu vou dizer assim, pela primeira vez, eu tenho visto, eu acompanho educação há muitos anos, décadas já, pela primeira vez eu estou vendo uma troca de experiências maior e mais profunda entre os estados. Como a gente está vendo uma queda no protagonismo do Ministério da Educação, também assim, é algo recente, não é algo que a gente era comum na história da educação brasileira. O Ministério da Educação sempre foi um órgão, né, um ponto da gestão muito importante para colocar os rumos, né, bater o bumbo da educação, das políticas e fazer com que a correia toda, né, a cadeia toda andasse. Pela primeira vez, assim, em muitos anos, a gente está vendo uma queda muito acentuada do protagonismo do MEC na condução da agenda de políticas para a educação básica no país. Então, os estados, se não está funcionando, os estados cuidam melhor, é isso? Os estados estão ocupando esse espaço. Na verdade, tem 2 grandes agentes que estão ocupando esse espaço, que são os estados, os governos estaduais. Eles estão trocando muita informação, muita experiência. As políticas com base em evidências têm tido mais espaço dos estados hoje. Então, você citou o Espírito Santo, que de fato chegou em primeiro lugar no IDEB do ensino médio, mas a gente tem o caso do Ceará, que é um caso muito interessante. O Ceará, das 100 melhores escolas do Brasil, 77 são do Ceará. Quer dizer, quando a gente ranqueia as escolas do país, 77 das 100 melhores são do Ceará, que é um estado que tem uma renda per capita abaixo da média nacional. Então, você tem o Ceará, tem Pernambuco, você tem Goiás. Então, você tem estados que hoje têm conseguido fazer um bom trabalho e muito por conta dessa troca de experiências que tem acontecido. E o outro espaço é o Congresso Nacional, que tem conseguido também colocar a educação na pauta. Muito obrigada, Priscila. Boa noite. Eu que agradeço. Boa noite. Laerte.